aquele que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amigos, irmãos, estão ouvindo aí a nossa voz certinho? Dá um ok pra gente aí, tá bom? Vamos orar pra gente começar. Pai, estamos em sua presença, ó Deus. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. E nós estamos aqui, ó Pai, para aprender um pouco mais de Ti, ó Deus. E para, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, falar com o Senhor. Queremos escutar a sua voz, ó Pai, e declarar que o Senhor é santo, santo é o Senhor, ó Pai. E nós queremos ter um encontro real com Jesus. E que Ele seja revelado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, estamos em Sua presença, Deus. Como é bom falar com o Senhor. Como é bom engrandecer ao Seu nome, ó Pai. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, ó Pai. Nós queremos falar, Deus, com o Senhor. Queremos Te adorar. Nós estamos aqui, ó Deus, nesse momento, reunidos em Seu nome, para glorificar e exaltar ao Senhor, ó Pai. Que os povos possam clamar nessa noite, louvar, bendizer ao Seu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, ó Pai. E nós queremos nessa noite, ó Pai, dizer quando nós Te amamos, Deus, quando nós desejamos e almejamos encontrar com o Senhor um dia, reunidos em Seu nome, aí no mais alto dos céus. Aleluia, Deus, aleluia. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Senhor, nesta noite, Vim para adorar-Te, vim para
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre te fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só Ele é santo, aleluias. Pai, estamos em Sua presença, Deus, maravilhoso é te adorar. Maravilhoso é glorificar e exaltar a única que é digno de toda a honra, e toda a glória e todo louvor, ó Pai. Porque santo, santo é o Seu nome, ó Deus. Santo, santo é o Senhor, o nosso Deus, o nosso grande eu sou, o nosso Jeová, o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Yahvé, o nosso Jeová Jirei, o nosso Jeová Rafá, o nosso grande eu sou. Como é lindo e maravilhoso estar na Sua presença, declarando que Tu és santo, 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 santo é o Seu nome, ó Deus. Santo é o Seu nome, ó Pai. Santo, santo é o Senhor, ó Deus. Santo, Pai, nós te louvamos e te entregamos, ó Deus, nesse momento, diante do Senhor, nosso Deus. Aleluias, aleluias. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. Meu Deus. Está me ouvindo aí? Amém. Confirme os áudios pra gente. Fala a Deus, os irmãos que estão bem-vindos aí. Aleluias. Nós vamos estar estudando, irmãos, esses dias aí. Amém. Sobre a grande tribulação, o arrebatamento. Quero que você possa me mostrar se tá bom o áudio aí, tá bom? Quero saber. Queria agradecer aí aos irmãos que estão presentes, né?
Eu vi aqui meu pai, Zé Cândido, o William, o Ricardo, meu primo, Gonçalves lá do Mato Grosso, a Líria, a Elaine. Tem aqui a Elaine também, a Elaine Paiva, a Elaine Antônio, a Natália, a Eliana, Ciele, Simone, o Jean, a Daniele também está aí presente, a Cláudia, Ciele também, eu falei, né? Amém, os irmãos que estão aí, que estão ouvindo bem o áudio da gente. A gente vai falar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero que você esteja bem consciente. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que a terra parou, né? Essa é a realidade nossa. E momentos que o país está tomando medidas preventivas para o povo também estar sarando, estar sendo tratado e curado, né? De doenças, prevenção, né? Fazendo uma prevenção de doenças que estão para ocorrer ou acontecer, amém? E eu queria falar para você, fazer uma prevenção também, porque nós estamos num tempo que Jesus Cristo pode voltar a qualquer minuto e temos que nos prevenir, temos que estar preparados, né? E nós vamos falar um pouco da vinda do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre a grande tribulação e sobre o arrebatamento. Amém? Daí, conforme eu for falando, eu gostaria que você colocasse os versículos que eu for editando aqui, tá? Os irmãos estão com a Bíblia para acompanhar. Abençoe aí também a Ana Paula e o Douglas que estão aí, tá bom? Daí estão digitando. Nem que um ou dois digitem o mesmo versículo, tá bom? Se quiser também copiar e colar o versículo inteiro. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, abra em Daniel. Nós vamos começar no livro de Daniel. Capítulo de número 9, versículo de número 20, amém? Daniel 9, versículo 20. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos falando de vários contextos. Nós vamos aprender nesses dias, irmãos, sobre várias coisas, né? Nós vamos aprender sobre os 3 tipos de céu que existe. Existe 3 tipos de céu. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Não sei se alguns de vocês já estudaram ou não, né? Sobre a questão dos céus, mas nós temos o céu que nós vemos, temos os céus dos anjos, dos demônios que eles ficam, amém? E temos também o céu de Deus, né? Nós vamos estar estudando, será vários dias estudando aqui sobre essa palavra, né? Falando sobre o novo céu, sobre a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, né? A Jerusalém de Deus e a Jerusalém terrestre, nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o céu aurânio, sobre o segundo céu, que é o mesorânio, e o terceiro céu, que é o eporânio, né? Na Bíblia, no grego, tem 3 tipos de céus, que é destacado esses nomes, né? E é um céu dos homens, um céu dos anjos e demônios e um céu de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos falar sobre a questão quando eu morro, para onde que o meu corpo vai, quando eu morri antes da cruz, aonde o corpo estava. Vamos falar sobre hoje, quando morremos, né? Aonde que o povo, quando Cristo veio, ele levou parcialmente Israel para um local. Qual o local que ele levou? Nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar vários assuntos relacionados, tirar várias dúvidas para você, né? Falar sobre a questão do Sheol, do Hades, que são 2 tipos de infernos, né? Que a Bíblia traduz. Falar sobre a questão também do Geena, certo? De vários tipos de coisas dessa forma, nós vamos tratar. Então, conforme também se te surgir uma dúvida, vai postando aí. Conforme o caminhar, eu vou falando já sobre cada dúvida que tiver aí, tá bom? Ou no final nós falamos das dúvidas, amém? Pode digitar a dúvida aí. Glória a Deus. Vai curtindo a nossa página, se puder ir compartilhando, eu agradeço também, né? Compartilha aí a página quando você puder, para que outras pessoas possam estar assistindo e vendo também aí. Amém? Compartilha aí nossa live, nosso culto online hoje aí, amém? Vai lá, Daniel capítulo 9, versículo de número 20. Seja bem-vindo aí, Flávia e Carlos, amém? Estamos
aqui em Daniel 9, versículo de número 20, fala assim a palavra de Deus. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, homem Gabriel, o anjo mensageiro Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu. E me disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti. Porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Portanto, ouça a mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, para selar a visão e profecias, para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a tua saída, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e os muros se reedificarão. Mas em tempos angustiosos, depois das 72 semanas, será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. A seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Amém? Irmãos, vamos falar sobre Daniel, e é algo bem complicado, mas ao mesmo tempo se torna simples, tá bom? Eu vou até pedir para minha esposa aqui trazer uma caneta aqui para mim, e eu vou usar um caderno aqui para desenhar para vocês depois. Tá aqui, Mura, aqui, ó, essa caneta liporosa ali, ó. Fazendo um favor. Se você puder trazer aquele caderno que tá lá no quarto para mim de arranca-folha, que eu vou desenhar aqui algumas coisas. Tá lá no quarto o caderno, em cima da cadeira, caderno de arame. Amém? A gente vai estudar, eu vou ter que fazer uns desenhos, você vai vendo para você entender. Amanhã eu vou pregar continuação dessa mensagem, baseado nas dois tipos, são 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos falar de duas principais, né? A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia é a igreja do qual ela representa, né? Perante a Bíblia. Não que todas as situações das outras não aconteçam, mas a Filadélfia representa no nosso hoje, dia a dia, um dos fatos da igreja vencedora que subirá ao Senhor. A igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia é a igreja que ficará na grande tribulação. Amém? São dois tipos de igreja então, no futuro. E nós vamos falar de alguns períodos de tempo. Amém? E eu vou desenhar alguma coisa aí para vocês estarem entendendo. O que eu quero falar para vocês? Daniel estava no cativeiro da Babilônia e estava questionando por que o povo estava cativo. Ele estava orando, como você viu no versículo de número 20 ali. Ele estava orando, falando com Deus, pedindo perdão pelos pecados dele, pelo pecado de Israel, suplicando ao Senhor sobre isso. E quando ele estava tentando entender todas as visões que ele teve à noite, e ele estava orando, ele perguntava para o Senhor, Senhor, por que que o povo está escravo? Por que que o povo está nesse cativeiro? Naquele momento, né, Deus envia o anjo Gabriel, dele declarar a revelação do povo de Israel no cativeiro, e Deus não declara ao povo sobre aquele momento, mas revela a Daniel naqueles dias até os dias de hoje. Não revelou só aquilo que estava acontecendo, ele revelou toda a história até os dias que de hoje está acontecendo. Ele contou uma profecia para Daniel do futuro que aconteceria com Israel e para com a igreja. Teologicamente, esse estudo é conhecido como as 70 semanas de Daniel. Todas as doutrinas teológicas montadas em cima, tudo é montado em cima das 70 semanas de Daniel.
E nessa doutrina que é montada, as 70 semanas de Daniel, são as palavras do anjo Gabriel ao povo de Israel. Ele fala assim, está lá em Daniel 24, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, tinha 70 semanas determinada. 70 semanas sobre o teu povo. Deus vai cumprir toda a promessa, palavra sobre Israel. Mas quanto é uma semana? Uma semana para Deus, uma semana para nós é 7 dias. E para Deus? Deus conta tudo na Bíblia, né? Deus conta a semana de tudo, de anos, de meses, de milênios. Tudo para Deus é 7. É 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 7 milênios, entendeu? 7 dias. O que ele quer? Ele quer falar assim: quanto uma semana vai durar para Deus? 7 dias, ou até mesmo 7 milênios. Amém? Em Levíticos 25 e 8, se você abrir aí, você que está me acompanhando, marca aí também, né, os irmãos. Levíticos 25 e de verso número 8, vai falar assim: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos... Eu desculpe, errado, perdão. 25 e 8, fala assim: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias da semana de anos terão 49 anos. Então, no versículo 25 de Levíticos e 8, ele vai falar sobre o ano jubileu, sobre as 49 semanas de anos. Amém? Então, para Deus, 49 semanas de anos que ele está contando. Levíticos 25 e 8 fala 7 semanas de 7 anos, vezes 7, que são 49 semanas. E que daria o total de 490 anos. Amém? Em versículo 9 e 24 de Daniel, que nós estamos falando lá, ele vai falar 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, ou seja, 490 anos são determinados para o seu povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Qual cidade que era de Israel? A Jerusalém. Se nós queremos saber o que tempo estamos do fim, Israel é o relógio do tempo para o fim. Israel e Jerusalém é o relógio do fim de tudo. Para nós, vamos falar assim, fim do quê? Eu falo assim, fim para o arrebatamento, fim da graça, fim da tribulação e o fim milenar. Tudo. Totalmente Israel é o relógio. E o Senhor... E é o Senhor, o Deus de Israel. Ele fala assim: nós fomos enxertados como filhos, adotivos por Cristo. Lá em Efésios 1 e 5, se alguém quiser ser filho por adoção, tem que chegar a Cristo, Filho de Deus. Então a palavra é esta que foi escrita para Israel. Mas a pergunta é, essa contagem já começou? Quando ela começou? Essa contagem começou em Daniel 9:25. Fala, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas. Ou seja, começou essas semanas para edificar, desde o dia que começaram a edificar Jerusalém, nos tempos de Neemias, quando ele pega a carta do rei para restaurar os muros de Jerusalém. Mas já fazem mais de 2.500 anos que Neemias recebeu a ordem. Agora você vai entender o tamanho do amor de Deus por você. Não foi passado 490 anos, foi passado mais de 2.500 anos já, né? Mais de 2.000, vamos falar, bem mais de 2.500 anos. E hoje você vai entender o amor de Deus pela sua vida. Por quê? Da saída de Neemias, do povo, para restaurar os muros de Jerusalém, até Jesus Cristo, o Messias, haveria se passado 62 semanas, certo? Faltava-se 7 semanas. Quando Cristo chega na cruz,
faltava-se ali, ia se completar. Ali começaria a grande tribulação. Não seria agora, não, acabaria com Cristo, o Messias veio, ele viria, buscaria Israel, Cristo veio para Israel, e após a ordem do Messias, Deus tinha encerrado tudo com mais uma semana, acabava, após a chegada dele. Mais uma semana de 7 anos, seria 7 anos de tribulação. Após a vinda de Cristo, depois de 7 anos, acabaria tudo, daí começaria o reino de Deus milenar. Mas não aconteceu assim. Sabe por quê? A profecia é para ir para Israel, e que o Messias veio para Israel. Jesus, quando chegou para os seus, a Bíblia fala que os seus não o receberam. E se os judeus não o receberam, a igreja, hoje a igreja não estaria aqui. Se os judeus tivessem recebido a Cristo, hoje nós não estaríamos aqui. Então nós podemos hoje agradecer a Israel, né, por matar a Cristo, de uma forma, né, assim, irônica, né, mas é realidade, porque ela não recebeu a Cristo como Messias. Mas todos aqueles que receberam, foi dado o poder para serem filhos de Deus. João 1:12 foi aonde João faz a profecia. Ele veio para os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, foi dado poder para serem feitos filhos de Deus. João 1:12. E por que os judeus não receberam? Olha para você ver. Se um judeu recebe, acabou então. Se um judeu hoje não recebeu, já temos que agradecê-lo. Mas por que os judeus não receberam? Não sei se você conhece um judeu. Um judeu, ele dá a vida por Deus. Eles não desobedecem nenhum mandamento. Eles preferem morrer em vez de quebrar a palavra de Deus. Eles são extremamente zelosos por Deus e pela sua vida e pela sua palavra. Mas não foi normal eles receberem a Cristo, pois eles conheciam a profecia e eles esperavam pelo Messias da profecia. E aí o Messias vem e eles rejeitam. Por quê? Porque por amor a nós, Deus endureceu o coração do povo de Israel. Olha para você ver, Deus endureceu o coração do povo de Israel. Deus, ele é tremendo, irmãos, para endurecer o coração das pessoas. Deus é tremendo, é poderoso para endurecer o coração das pessoas, para fazer a sua vontade. Se você for ler o livro de Romanos, ele vai falar que ele endureceu o coração do faraó, para que mostrasse a sua glória. Deus, ele é tremendo. Deus destruiu nações por Israel. Deus fez sinais incríveis. Esse povo, Deus carregou ele no colo e Deus fala: espera um pouco, porque tem um povo diferenciado ali que eu vim para salvar, que eu vim para resgatar. E Deus vai e endurece o coração de Israel e abre uma porta para todo aquele que nele crê se torne o filho de Deus. Abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28. Vamos ler lá. Mateus 15. Amém. Mateus capítulo de número 15. Agradecer ao Maicon que entrou aí também, né? Pastor Valderi Domingos. Ao Flávio Daniel, que também entrou aí. Amém. Mateus capítulo de número 15. Versículo de número 21 até o versículo de número 28. Fala assim a palavra do Senhor, né? Partiu Jesus dali e foi para uma região de Tiro e de Sidom, que era ao norte de Israel, isso daí. Certa mulher cananeia daquela região clamou igualzinho o cego de Jericó. Falou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não respondeu-lhe uma palavra, porque ele não veio para nenhuma mulher cananeia ou de fora. Essa mulher, ela era sírio-fenícia, tá bom? E ele não poderia atendê-la, porque ela não fazia parte do povo de Israel. Olha para você ver. Daí ele fala assim, né? Então os discípulos aproximaram dele e rogaram: mande ela embora,
pois vem gritando atrás de nós, igual cego. Respondeu ele: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Ele afirma. E a mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me, socorre-me, me salva, gritando, reconhecendo o filho de Davi. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não é bom eu dar o pão de Israel para outras pessoas que não pertencem. Eu não vim para vocês. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa do seu dono. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua mulher foi, e aquela hora a sua filha foi curada. Olha para você ver, a mulher sírio-fenícia, Jesus foi obediente à palavra, ele de forma nenhuma usou para curá-la, mas a mulher disse: sou cachorrinho, me atende. Ela fala assim: eu aceito as migalhas, eu aceito ser cachorrinho. Eu aceito as migalhas porque ela ainda é criatura e não filho. Cachorrinho, criatura, certo? Filho, filho. Tinha diferença de filho e criatura. E criatura pega as migalhas, mas filho senta à mesa com o banquete para ser servido à mesa com o pai. Olha para você ver. Ela fala: eu sou o cachorrinho, Senhor. O Senhor fala: mas eu só sirvo o filho. Checkmate no Senhor. Mostrou para o Senhor: a mulher, grande é a tua fé. Ali ela abre a porta para o povo gentil. Pela fé. Ali começa o processo de Abraão. Pela fé. Ali inicia algo novo, porque ela creu em Cristo. Ela confessou que Cristo era o Senhor dela. E naquele momento ela foi salva, porque ela decretou isso. Pela fé. Ele falou: não vi tamanha fé. Por causa dessa situação, ela muda completamente. Ela fala assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo, como tu desejas, para nós gentios e outras nações. Só que tem uma porta. Era só Israel, mas a porta foi o quê? A fé. Abrão, pela fé, ele conheceu e obedeceu ao Senhor. Pela fé, Abrão viu a nova Jerusalém. Pela fé, ele se encontrou com o Senhor. Abraão, pela fé, escutava ao Senhor e obedecia a sua voz. Presta atenção nessas palavras, amém? Nós não somos criaturas, somos filhos hoje, aceitos por adoção ao Senhor. E daí Deus para o relógio para destruir o povo, o mundo, e o relógio de Deus está parado até agora. Por quê? Como que parou o relógio? Chamou-se o período chamado graça. Parou o relógio da destruição do mundo, do planeta, através da tribulação, da grande tribulação, e está parado esse período de graça. E esse período da graça não está se contando o tempo. Falta uma semana para se cumprir. E essa uma semana para se cumprir, ele vai explicar no capítulo 24 de Mateus, em Lucas, vai explicar em Marcos, sobre fatos que aconteceriam, que mostraria sinais que está próximo para acontecer a última semana da grande tribulação, da grande destruição do mundo, do restante das pessoas que não acreditam em Deus. Ele abriu uma oportunidade para nós que somos a igreja, que cremos no Senhor Jesus, para se salvar, para sermos levados para com Ele no seu reino. Então houve essa brecha, houve esse tempo determinado por Deus, um tempo que nós não sabemos quanto tempo durar, mas temos os sinais que mostram que ele aconteceria. Amém? E o coração dos gentios está aberto até hoje, desde aquela época, e esse período de graça tem um tempo que vai durar, mas não é para sempre. Amém? Porque vai chegar o momento da grande tribulação. Deus, uma hora, como diz, vai ficar sem graça, né? E essa carta que ele fala que endureceu o coração, se você puder abrir aí em Romanos 11 e 25, ele vai falar assim, em Romanos 11 e 25, os irmãos marquem aí, tá bom? Depois. Romanos 11 e 25, fala assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos,
que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Deus fala até que os dons são irrevogáveis naquele texto ali. Mas ele está dizendo assim, olha, quando Israel endureceu o coração, Deus te deu a oportunidade da salvação, de se encontrar com ele, no momento que ele tem preparado, no local que ele tem preparado para você. Como preguei ontem, né? Sobre uma nova morada, um novo corpo você tem para com Deus. Você tem algo novo, um corpo novo para receber do Senhor, uma nova morada. E nessa nova morada que você vai receber quando se desgastar esse corpo. Mas agora qual que é a questão? Pode ser agora que cesse a porta da salvação. Vamos supor que hoje, passou-se mais de 2.500 anos, e cesse a porta da salvação. E como último apelo hoje, a igreja, que ela está fazendo? Como ela está preparada? Como ela recebeu esse presente de Deus? Ou seja, qual que é o processo também para ela acelerar? Nós estamos chegando a tempos difíceis. E lá em Mateus capítulo de número 24, eu não vou falar sobre ele hoje, talvez eu vou falar sobre ele amanhã, mas eu vou ler um versículo. Vai falar em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 4, fala assim: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alamardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantará-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos, e em vários lugares. Então haveria fome, pestes e destruição. E daí fala a Bíblia que esse, porém, seria os princípios das dores. Princípio de dores por quê? Ali está falando que quando seria pestes, fomes, terremotos. Princípio de dores porque isso aconteceria como fosse uma mulher que estivesse grávida. E essa mulher grávida está prestes para dar à luz a um filho vencedor, a um filho varão. Os cristãos da igreja de Filadélfia, que serão arrebatados, que eu vou falar depois para vocês. E terá um filho, que será os filhos da igreja de Laodiceia, filhos derrotados. Derrotados pelo quê? Filhos que foram derrotados pela prostituição, filhos que foram derrotados pelo roubo, filhos que foram derrotados pelo pecado, entendeu? Filhos que foram derrotados pela obra da carne. Então esses filhos ficarão para a grande tribulação. Porque se ele não aprendeu a obedecer a Deus em 70 a 80 anos de vida que a Bíblia fala, ele vai aprender a obedecer ao Senhor no reino nos 7 anos, que será um intensivão na tribulação. Então, se ele não obedeceu em 70 a 80 anos, na tribulação, ele vai passar um período de um intensivão com Deus, em 7 anos, aprender a obedecer. E lá a Bíblia é bem clara, em Apocalipse, capítulo de número, creio eu, que 20, que fala que estes serão degolados. E no capítulo 6 fala que esses, quando são degolados na tribulação, estarão debaixo do trono de Deus. Deus vai escutar os gemidos dele, clamando por vingança, porque eles foram degolados na tribulação. E serão salvos quando morrerem degolados. Mas hoje nós temos a graça. E a porta de entrada é crer em Jesus Cristo e emprestar o seu corpo para servi-lo. E Isaías, ele entendeu isso. Porque hoje, quanto mais nós saímos das 4 paredes para pegar o evangelho, que foi até hoje nós estamos presos em quatro paredes, né? Infelizmente, mas nós tivemos oportunidades e teremos, se Deus quiser, se ele não voltar para buscar a igreja. Porque tudo está propício para ele buscar a igreja. A igreja passará por um rápido, que você vai entender daqui a pouco. Mas quando nós pregamos o evangelho, saímos das 4 paredes para falar de Jesus, que ele pode voltar, e falar do seu amor, falar que ele endureceu o coração de Israel para dar uma oportunidade de salvação para nós. Quanto mais pregamos, mais rápido Cristo estará vindo a nós. Isaías entendeu sobre isso. Isaías entendeu que ele endureceu o coração de Israel. Lá no Isaías capítulo 63, versículo 17, fala assim: porque o Senhor
nos faz desviar. Por quê? Porque o Senhor endureceu o nosso coração. Ele faz duas perguntas. Ele fazia Israel se desviar e fazia Israel, mostrava que Israel estava com o coração endurecido. Deus é especialista, irmãos, em endurecer coração. Tem muitos dentro da igreja que Deus às vezes endurece o coração da pessoa. Não é o diabo, não é demônio, é Deus. Crentes que às vezes não aceitam a correção de Deus, nem a disciplina, que se acham, né, ser donos da verdade, que se acham estar acima do líder. Pessoas de todos os tipos. Essas foram que Deus endureceu o coração. Olha para você ver, endureceu o coração. Por quê? Porque ele queria pegar a pessoa. Deus queria tratar a pessoa. E muitas vezes Deus quer até matar a pessoa. Olha para você ver. No Velho Testamento, ele endureceu os corações dos filhos de Eli, para que eles não ouvissem a palavra de Deus. E não ouviram o conselho do pai de forma nenhuma. Porque Deus queria matar. A Bíblia é bem clara. Lá em 1 Samuel 2, 22 a 25. Isso se chama princípio de honra. Quando obedeço pai e mãe, meus dias são acrescentados na face da terra. E se eu desonrar, eu posso morrer antes. Mas Deus fez eles ferirem um princípio para eles poder matar eles. Debaixo da palavra, Deus usou a própria palavra para poder feri-los naqueles dias. Mas escute só, quando você escuta um conselho, quando você escuta a palavra de Deus, na verdade é assim, ó, Deus, ele quer disciplinar, educar a gente, ensinar a gente para podermos crescer. Deus quer nos corrigir, essa é a palavra certa. Ele fala que ele corrige ao filho que ele ama. Deus sempre tem um objetivo para todos nós. Deus de forma nenhuma quer matar todas as pessoas, porque ele quer que todos nós chegamos à imagem e semelhança de Cristo. Olha para você ver. Deus realmente, ele viu que matando os cristãos naquela época não mudaria a situação. Mas ele fala assim, se eu matar eles por dentro, de dentro para fora, é diferente. E não de fora para dentro. Mas Deus por quê? O que Deus fez? Ele quer realmente, quando ele coloca Cristo de nós, que nós paramos de fazer a vontade nossa e começamos a fazer a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, nós morremos para o mundo. É essa a questão. Por quê? Ele vai falar num momento, determinado momento, com Lázaro, e Lázaro estava morto. E ele vai para fazer a cura. E aquele povo que estava lá, ele chega, os amigos de Lázaro, se o senhor tivesse chegado 2 dias antes, Lázaro não tinha morrido. E o Senhor fica meio assim, falando, eles não entenderam que eu sou Jesus Cristo, que posso ressuscitar as pessoas dos mortos, curar, salvar, libertar, perdoar pecados. Daí chega Marta, chorando, cai nos pés dele. Se eu tivesse chegado 2 dias antes, Lázaro não tinha morrido. E fala, mas eles não entenderam nada, não ouviram minha palavra, me acompanharam durante esse período aqui, durante vários meses, durante 1 ano, e não me entenderam nada. Daí chega, fala, manda chamar Maria, a minha adoradora, uma adoradora com excelência, chama ela lá que ela me entendeu. Maria chega, cai nos pés do Senhor Jesus de joelho e fala, Jesus, se o senhor tivesse chegado 2 dias antes, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Ele fala, meu Deus, ninguém entendeu nada aqui. Ninguém entendeu quem sou eu. O que eu posso fazer? E Jesus fala assim, bom, pelo menos arranquem a pedra. Pelo menos faça isso para mim. Porque alguém tem que me ouvir. Quem vai me ouvir é Lázaro. Lázaro só escutou Jesus porque ele estava morto. Porque só morto escuta Jesus. Só morto para as minhas vontades. Então Jesus, ele tem um tratamento especial para as pessoas quando ela morre a vontade dela para Deus. E nós vamos falar sobre isso durante a semana. As nossas vontades serem mortas para o mundo. E fazermos a vontade do Senhor. Porque morto, Cristo pega esse corpo nosso, que morreu as nossas vontades, e usa para fazer a dele. Porque quanto mais rápido desgastar esse corpo, mais rápido receberemos um corpo celeste. E foi isso que está acontecendo. Para que a igreja possa ser arrebatada. Daí, ele chama Lázaro. Lázaro vem fora. O morto escutou, o morto ouviu. Enquanto os vivos que conheciam Jesus não ouviram. Então, muitas vezes nós conhecemos Jesus, mas não ouvimos. Porque Jesus fala, sobe para o monte, o povo de Israel. Sobe aqui no monte. E o povo, não, Senhor. Não vou subir no monte, não. Manda Moisés que suba. Porque manda ele falar conosco. Porque se o Senhor falar com nós, nós morreremos. Manda Moisés falar. Daí Moisés fala, Moisés, sobe aqui. Daí Moisés sobe. Então muitas vezes a igreja é assim.
ela gosta de escutar o pastor falar de domingo, gosta de escutar o pastor falar, às vezes, num culto de semana, numa célula, mas não gosta de escutar Deus falar com ela pessoalmente. Porque se Deus pedir coisas para ela, tem que estar morta para fazer a vontade de Deus. E é melhor ela escutar o culto de domingo à noite, melhor escutar palavras brandas, palavras de bênçãos, caminhos de bênção para ela, onde ela pode pisar que ela vai ser abençoada. E ela não escuta realmente a palavra de Deus com graça e com poder mesmo para fazer a obra de Deus. Então por quê? Porque ela não morreu para a vontade dela. Ela prefere até dar o dízimo dela, dar a oferta dela de domingo, sim, mas não prefere não se envolver em muitas coisas, porque ainda ela não morreu para as vontades dela, porque pode tirar o foco dela de semana de ir numa lanchonete, tirar o foco dela na semana de ir curtir a família, tirar o foco dela de muitas outras coisas. Então ela não está morta realmente ainda para as vontades dela. E em Mateus capítulo 24, quando o último gentil for salvo, fecham as portas da graça. E acontece daí o rapto. Porque assim, ó, esse rapto vai ser imperceptível. O rapto das pessoas vai ser, ninguém vai perceber. Eles vão continuar nos seus rituais, vão continuar a comer, a beber, a festejar, dar-se em casamento, vai continuar suas tradições. A Bíblia é bem clara fala nisso, nós vamos ler outra hora. E ela vai falando que é igual nos tempos de Noé. É igual nos tempos de Ló, o povo comia, bebia, dava-se em casamento. É imperceptível o rapto vai ser. E a questão é, a igreja vai ser arrebatada? A igreja vai ser raptada? Não. Não a igreja. Algumas pessoas dentro da igreja acontecerá o rapto. Não todas. A igreja existe dois tipos. A vencedora e a igreja derrotada. A igreja que foi perceptível ao Espírito de Deus e obedeceu, fez a vontade do Pai, e a igreja que não fez a vontade do Pai, mas aceitou a Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 24 e 32, ele vai contar uma parábola. Se você quiser abrir lá em Mateus capítulo 24, amém? Versículo de número 32, ele vai falar sobre uma parábola, a parábola da figueira, amém? Olha lá para você ver. Ela vai falar que quando a figueira tem ramos, olha para você ver. 32. Aprendei agora a parábola da figueira, que quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Quem olha para a figueira já sabe que é verão. Igualmente, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então ele está falando assim, olha, se você olhar no capítulo 24, no 5 até o versículo 8, certo? Esse, do versículo 5 ao versículo 8, vai falar do período até a grande tribulação, que é o período agora. Fala assim, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerras, mas cuidado para que ninguém vos alarme. Tais coisas devem acontecer, mas não é o fim. O fim do quê? O fim do reino milenar para a eternidade. É o fim do milênio, a última parte. Não é o fim. Mas está falando assim, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Ou seja, o princípio do arrebatamento. Mas saberá, ele fala assim, saberá que eu estou às portas. Ele vai falar no texto da figueira. Fala, igualmente, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, está às portas, está próximo para encontrar com a igreja. A figueira é só para dar um parâmetro de que Cristo está perto para buscar a igreja. Ficam aumentando, olha para você ver, ficaram aumentando o tempo de vida do povo para 120 anos. Eles vão começar a falar, né? Essa geração que está sendo destruída, tal. Se quiser saber, né, sobre o menino de Cristo, temos que olhar para quem? Para a vida de Noé. Se eu quiser olhar para o fim das coisas, tem que olhar para o início delas. Aonde iniciou? Em Noé. Comiam, bebiam, casavam-se. Esse texto fala lá em Mateus. Ele vai falar lá em
ele vai falar lá em versículo 36 até o versículo de número 41, né, de Mateus 24, vai falar assim: quando ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas ele não fala o ano, ele está falando da grande tribulação. Dentro da grande tribulação, ele fala assim que quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aqui já entra a grande tribulação, no Mateus 24 e 36. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam casamento. O povo vai estar preocupado com isso. O povo que ficar para a tribulação vai ficar intertido com isso. Com o casamento, com a bebida, com a comida, com o que tem em casa para comer e beber. Vai ser um dia normal para eles, uma continuação normal. Não vão perceber que um povo subiu e vão ficar durante um período de 7 anos. Mas não sabem nem o dia, a hora exata que Cristo volta. E eles vão fazer o quê? Na época de Noé, começou a piorar a situação. Depravação sexual, imoralidade sexual. Foi a época de Noé. Foi a época que o pecado foi piorando cada vez mais. Se você for estudar, essa depravação já acontece no mundo todo há muitos anos. Países que já aprovaram o casamento de mãe com filha, com filho, relacionamento. Ou seja, né, no versículo 38 fala assim, né? Até quando isso durou. Ou seja, até quando Noé entrou na arca. Quem fechou a porta? Deus. Olha para você ver. E a porta foi fechada pela graça. Amém? Irmãos, eu quero dar uma pausa aí, que a porta da graça foi fechada, né? Vamos parar por aqui rapidinho, só para a gente fazer uma oração, amém? O mundo todo está orando nesse momento às 9 horas da noite, em prol do Brasil. Vamos orar nesse momento em prol do nosso Brasil, em prol do nosso Moarama, em prol do nosso estado, Paraná, né? Os outros estados demais que estão aí junto com a gente, né? Estejam orando. Vamos orar, amém? Vamos ter um momento com Deus de oração agora, amém? Glória a Deus. Pai, estamos na sua presença, louvado seja o seu nome. Nós estamos juntamente com todo o Brasil, intercedendo, ó Deus, pela sua igreja intercedendo pelo mundo, ó Pai. Sim, Deus. Estamos reunidos agora às 9 horas da noite, ó Pai. Todo um povo reunido parou para orar, parou para conversar com o Senhor e clamar pela nossa Umuarama, pelo nosso Paraná, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, os países que estão parando para louvar e bendizer ao seu nome. Nós queremos glorificar ao seu nome, engrandecer ao único que é digno de toda a honra, toda a glória, e pedir encarecidamente que isso seja revelado ao mundo, que isso seja revelado à vida das pessoas, que haja cura, milagres, transformação, que seja um período de bênção, que a graça do Senhor possa pairar sobre o mundo e o Senhor possa revelar seu coração, para que esse povo esteja preparado para receber Cristo, a igreja preparada para receber o Senhor, estar, Deus, grandemente restaurada como um só corpo, Deus, que será subido ao Senhor no rapto para com Cristo, ó Pai. Por favor, Deus, venhamos nesse momento interceder para que essa praga, ó Deus, se não for da sua vontade, caia por terra. Nós repreendemos, Deus, esse corona, essas doenças, para que caiam em terra, que sejam destruídas em nome de Jesus e volte a funcionar normal. Mas se é para a honra e glória do Senhor, para a vinda de Cristo, que o Senhor possa, Deus, confirmar isso ao coração dos cristãos que vão estar com o Senhor durante o rápido. É o que nós intercedemos, ó Pai, que haja o poder do Senhor no Brasil e no mundo, cuidando, ó Pai, de toda essa situação e resolvendo para nós com amor, com graça e com carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Amém. Amém. Todo mundo aí? Glória a Deus. Amém? Todo mundo online aí? Vamos falar sobre Deus fechou a porta da graça. Deus fechou para Noé, junto com a família, com o corpo dele, né? Fechou. Aí você entende por que Cristo fala, né? Que nós, filhos de Deus, que nós, ele fala para assim, olha, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele vem falar, olha, o Senhor, quem são para o povo? Quem são meus irmãos? Quem são? Quem é minha mãe?
esses que estão são meus irmãos e minha mãe. Aí você entende que todos que creem em Jesus Cristo e ouvem a voz de Jesus, que entram na arca, ele fecha a arca, e ele que vem realmente governar aonde essa arca vai. E agora, quando nós estamos dentro dessa arca que é Cristo, e ele nos quer levar para o reino dos céus, e vai chegar um período que essa porta será fechada por Deus. O que houve quando Noé entrou na arca e Deus fechou as portas? Não houve nada, porque é uma tipologia da volta de Cristo. E não pode haver nada. Quando Cristo vier, o povo nem percebeu, nem vai perceber, e vai haver um rapto. E quando Jesus vier buscar a igreja, Deus solta o relógio da graça que você aprendeu. E começa a correr a última semana da grande tribulação na vida do povo. Os 7 anos que nós vamos estudar lá em Apocalipse. Falar o que acontecerá durante esse período de 7 anos. 2 períodos de 3 anos e meio e 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses de falta à paz e 3 anos e 6 meses de perseguição. Como nos dias de Noé. Gênesis 7:1. Quem entrou na arca? Noé pôde entrar na arca porque é justo. Porque são justos nessa geração. Que geração? Geração depravada, aonde Noé não se corrompeu. Quem será livre? Olha para você ver. Como que Noé realmente se tornou justo? Teve fé em construir algo que Deus pediu para ele. Teve fé em ficar 120 anos construindo um barco para um lugar que nunca choveu. Teve fé em algo que nunca aconteceu, que poderia acontecer. Ele creu, esperou e fez do jeito que Deus mandou, igualzinho ele pediu na planta. Ou seja, quem que será livre? Quem que será livre hoje? Crente onde não se misturam. Cristãos aonde realmente não se parecem com o mundo. Cristãos realmente aonde eles começam a construir a arca, obedecendo a Deus, obedecendo o projeto de Deus. Esse é realmente um cristão. Ou seja, olha, aquela questão assim. O crente, às vezes, chega no pastor e fala, irmão, mas por que você fez isso? Ah, pastor, nossa geração hoje é mais moderna. Olha, desculpa. Não é questão de ser moderno ou não. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tem coisas que não convém eu fazer. E só seremos justos se permanecermos firmes em meio a uma geração corrompida. Mesmo a geração estando corrompida, cheia de erros, falhas e pecados, nós seremos justos quando permanecermos firmes, mudamos a opinião, nos convertemos mudando a situação. Cristo, ele nos salva, ele nos justifica, ele nos santifica, mas há um processo de santificação. Há um processo que faz parte da salvação. E esse processo eu tenho que passar por ele. Eu tenho que haver uma mudança. Cristo está em mim. Eu tenho que olhar para ele, ver ele em mim, para ele começar a me transformar dia após dia, de dentro para fora. É uma geração que não vai ficar caindo toda vez que o pastor coloca a mão nela, que ela vai ficar caindo ali, tombando, porque sente o poder de fora para dentro. Mas não, ela se joga quando ela sente Deus falar com ela de dentro para fora. E ela se joga para o Senhor. Ela se aproxima mais de Deus, ela pertence mais a Deus. Ela não fica arranjando confusão, ela não fica arranjando tormentos e encrencas. Ela vai realmente buscar o Espírito de Deus para resolver o problema através de uma solução em Cristo. E é uma geração hoje difícil. Se você for ler a palavra de Deus, nós temos que orar pelos nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam e estarmos sempre bem dizendo aquele que nos aborrecem. E ainda ele fala assim, deu o outro rosto, levou um tapa no rosto, deu o outro. Roubaram a sua roupa, dá o sapato, dá a meia, dá tudo para ele que ele não seja ladrão. É uma realidade hoje. Quem que estaria disposto para fazer isso hoje? Entenda para você ver. 7 dias. Os últimos 7 anos, a última semana de Daniel. 7 anos depois, vem o fim. Olha para você ver. 7 anos vieram as águas. Gênesis 7, versículo 10. 7 anos o cristão sentam à mesa de Cristo e Cristo vai servi-lo. Aquele que quiser ser servido por Cristo lá nos céus, olha para você ver. Você
é arrebatado, vem um rapto, te leva daqui. E você vai sentar na mesa com Cristo. Aí, se você quer ser, quem vai servir você? Cristo. Cristo vai servir você. Amém? Cristo vai, fala assim, eu vou levar o meu prato aqui para Elaine, para Gilmara, vou levar meu prato para o Jean, vou levar meu prato para o Maico, vou levar meu prato para a Eliane, vou levar meu prato para o Dona Valderi, vou levar o prato para o Flávio, vou levar o prato para um monte de gente, para o José Cândido, para a Dona Neuza, eu vou levar para servir ele. Mas aquele a quem quiser ser servido, eles têm que servir aqui primeiro. Aquele a quem que quer ver Cristo servindo ele terá que servir aqui hoje. Olha para você ver, enquanto todo o povo da terra está sofrendo na terra, sempre antes da destruição, olha para você ver. Enquanto o povo está sendo, aqui a terra está tendo uma perversão sexual tremenda. E toda vez que tem uma grande perversão sexual, é a destruição, que há uma destruição, sempre há uma grande perversão sexual. Houve Noé, perversão sexual, destruição. Sodoma e Gomorra, perversão sexual, destruição. Nossa época, perversão sexual, destruição. Todo o caminho. O Noé, por exemplo, assim, naquela época de Noé, de Sodoma e Gomorra, e de Roma também, houve muito abuso sexual, até mesmo com crianças. E houve uma destruição, perversão sexual. Entendeu? Por exemplo, assim, hoje, né, a perversão sexual, qual que é o símbolo dela? O arco-íris. Íris, perversão sexual. Devido à aliança que Deus fez, que não destruiria com água, mas pelo fogo, a terra foi reservada agora para o fogo. Então, vai chegar um momento, independente, que essa perversão sexual hoje que há do homossexualismo, o movimento gay, porque Deus disse que não vai destruir mais com água, mas esquece que ainda tem o fogo para destruir. E Mateus 24 e 38, ele vai falar assim, pois assim como nos dias de Noé ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Assim será a vinda do Filho do Homem. O mundo não vai perceber. A igreja que está dormindo, ela não vai perceber. A igreja que está dormindo, preocupada ainda com o que comer, com o que beber, preocupada com problemas de casamento, problemas de relacionamento, problemas de tudo, irmão, problemas de tudo. Está preocupada com isso. Ela está esquecendo do foco que é Cristo. Cristo veio para resolver os problemas. Então eu entrego a Cristo aos pés da cruz e continuo fazendo a obra dele, não paro. Eu tenho que continuar. Para algumas igrejas não vai mudar nada. Eles nem perceberam. Sabe quantas pessoas desapareceram no dia? E ninguém vai falar que foi arrebatamento. Ninguém vai falar que foi o rapto que houve. Às vezes até a igreja, mesmo que ficar, não vai perceber. Será assim a vinda do Filho do Homem. Só os vencedores que vão sumir e desaparecer. Aliás, porque assim, ó, as pessoas falam assim, nossa, pastor, mas só 144 mil que vai ser salvo? Daí você fala assim, você pensa, né? Falou assim, sim, né? Mas é pouco, né? Irmãos, eu falo pra você, é o número fictício, é o número que não é real, 144 mil. Amém? Não quer dizer sobre a salvação. Não se sabe realmente quantos, esse número é outra representação. Mas se for 144 mil realmente, dê glória a Deus, que é bastante. Porque hoje, quem realmente se entrega a Cristo, que realmente morreu para sua vontade, amando seus inimigos, amando aquele que vos persegue, orando pelos seus inimigos, bendizendo aqueles que falam mal de você, dando a sua cara a tapa, que não reclama quando murmuram, quando te xingam, quando reclamam, quando fazem algo para você. Pessoas dessa forma hoje está difícil. Graças a Deus que Ele fez isso por nós, muitas das coisas. Quando eu deixo Cristo fazer isso por mim, já é um milagre. Porque muitas vezes nós não queremos perdoar. E o que tem mais destruído os cristãos hoje, que não é o assunto de hoje, é a falta de perdão, a mágoa.
que tem afastado os cristãos de Cristo, porque ele perde o foco. Ele fica mais focado em como ele vai destruir a pessoa ou destruir outro ser, do que como ele vai realmente fazer para Deus o que tem que fazer. Ele fica mais focado em como ele vai reclamar, murmurar, ou falar mal, ou xingar, do que como ele poderia perdoar a pessoa e resolver o problema por ali. Olha para você ver. Porque assim, ó, quais são os pré-requisitos hoje, né, para subir? Versículo 40 a 42. Estando dois nos campos, será levado um e deixado o outro. Estando duas na moenda, no moinho, será levado uma e deixado outra. Ele vai falar sobre isso aí. Portanto, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Ele está falando assim, olha. Isso ainda é requisito ainda que eu estou falando, olha para você ver. Não é só 50% que vai subir, tá bom? Não é só 50%. Não é isso que o Senhor Jesus está falando ali, de forma nenhuma. Você tem que estar no mínimo, fazendo algo para subir. Ele fala no campo ou na moenda. Então você tem que estar sendo usado por ele, no mínimo. Não é pregando, não. Irmãos, às vezes só se obedecer, você sendo usado pelo Senhor. Só de você não afrontar, não brigar, não arranjar problemas, seja sendo usado pelo Senhor. Mas se os dois trabalham e um só subiu, qual que é a questão? O que podemos fazer, né? Se os dois faziam a mesma coisa, trabalhavam a mesma coisa, o Senhor vai julgar pelas obras, então se for pelas obras que ele está praticando, a intenção, a mesma coisa. O serviço é o mesmo. Agora a intenção que ele faz é diferente. Podemos fazer a mesma coisa para Deus, mas o que vale é o motivo e a intenção pelo que eu faço. Porque se eu faço por amor, ou se eu faço por medo de ficar, ou se eu faço realmente porque eu amo o Senhor. Porque o Senhor, por exemplo, assim, se o Senhor viesse hoje aqui, entendeu? Se o Senhor Deus chegasse, Jesus Cristo chegasse hoje para buscar a igreja hoje, por qual realmente o motivo que você estaria aqui hoje? Você estaria ouvindo eu falar aqui por causa de um ritual? Você estaria ouvindo eu falar por curiosidade? Você estaria ouvindo eu falar para bater um cartão dentro de uma igreja? Qual o verdadeiro motivo que você estaria? Só a questão dos dois. Um estava com o coração, os dois faziam a mesma coisa na moenda, os dois faziam a mesma coisa no campo, mas tem uns que amam adorar a Deus e tem outros que fazem por algum outro motivo que não é amor. E às vezes tem uns que fazem para impressionar o líder, para impressionar uma pessoa, e não porque ama a Deus. A intenção vale mais do que tudo aquilo que eu faço. Ou seja, primeiro eu tenho que estar à disposição de Deus para fazer algo. Às vezes o fazer algo de Deus não é você trabalhar na obra, não é você fazer, é você já não fazer dando hoje uma realidade, atrapalhando a obra de Deus, arranjando confusões, intrigas, já é uma coisa. A intenção que eu estou no campo é a segunda coisa. Qual que é realmente, o que você tem realmente no seu coração? Como realmente você se sente em relação a isso? Porque hoje nós vivemos uma realidade. Porque um dia o Senhor fala lá em Apocalipse 3 que ele virei sobre ti. Eu virei como um ladrão. Qual a diferença, vamos falar assim, entre Apocalipse 3:3 e Apocalipse 1:7? Qual a diferença dos dois trechos? Vem como um ladrão. Primeiro, no momento em que nós não esperamos. Você acordou com a convicção que ele vai te buscar hoje. A igreja de Cristo não está esperando o momento propício. E daí, ele fala, Maranata, ó, vem Jesus, e o ladrão não avisa que ele vai vir. E é um momento que, às vezes, eu não percebo, que isso vai buscar algo, que é algo de valor, que é a pedra preciosa, e eu fico. Quando percebemos que o ladrão veio, se vier ou assaltar uma casa, eles entram, saem, vai levar e ninguém vai nem perceber. Quando eu sentir falta, já foi. Então vai ser mais ou menos assim. Ele vem às claras, irmãos. Em Apocalipse 1:7, se você ler, aqui ele está falando que ele viria como um ladrão. E depois ele vai falar em Apocalipse 1:7 que ele vem às claras, ele vem como ladrão, e depois no final dos 7 anos, Jesus aparece
aonde todo olho verá. Primeira, quando ele vem agora. Ele vem e ninguém percebe, imperceptível. Certo? E na segunda vez que ele vier, Apocalipse 1 e 7, ele vai falar que ele vai vir de dia, às claras, e todo olho verá, até os que o mataram. Quando o Senhor vem, é a primeira chance, certo? De ser vencedor. Você quer realmente encontrar com Jesus, irmãos? Primeiro, negue a sua vontade, não tem outro meio. Segundo, carregue a sua cruz e morra. Porque muitos cristãos eles ficam carregando um peso e reclama do marido, reclama da família, reclama de tudo. Ele está carregando uma cruz pesada, né? Mas por que ele está carregando uma cruz pesada? Cristo carregou a cruz 3 anos. Por umas 3 horas no período dele ali. Teve um ministério de 3 anos, sofreu no carregar da cruz algumas horas. Nessas horas que ele carregou a cruz, até o momento da cruz, o que aconteceu? Ele morreu quando? Quando ele morreu, acabou o sofrimento dele. Então, por exemplo, assim, muitos cristãos carregam a cruz, ficam sofrendo, porque eles não morrem. Não morrem para vontade. E Jesus, ele fez isso. Ele negou a sua vontade, carregou a cruz, morreu e no final acabou o sofrimento de Cristo. Então, qual que é o passo para eu ser vencedor? Só morto escuta ao Senhor Jesus. Só morto ouve a palavra do Senhor, como o morto Lázaro. Ele escutou ao Senhor enquanto os vivos que conheciam Jesus não escutavam. Então, para que você se levante, ressuscite realmente, suba com Cristo, realmente tem que ser um morto vivo hoje em Cristo. Para que você escute realmente. Olha, primeiro, passo para ser um vencedor. Afasta, você pode falar Jesus, falar assim, olha, os cristãos estão muito mal acostumados no mundo e hoje no Brasil e tudo mais, né? Hoje, se viesse uma perseguição igual antigamente, como cristão sendo cerrado ao meio, cristão sendo queimados vivos em praça pública, como mulheres grávidas que eram rasgadas, tiradas seus filhos e costurado um gato desmaiado dentro delas, e quando elas acordavam, o gato tentava sair de seu corpo ali. Era mais ou menos esse sofrimento que você vai ler nos mártires, livros dos mártires, e você vai entender que havia vários meios. Hoje, se tivesse uma perseguição no mundo, muita gente largaria de ser cristão hoje, porque nos últimos 30 anos que se passaram, a igreja foi muito aprendendo sobre como ter e não como ser. E hoje, como ser parecido com Cristo, que se for pegar vários textos da Bíblia, ele vai ensinar o tanto que os discípulos teriam que sofrer em amor ao nome dele. Sabia que ia passar por aquilo lá. Não ia ser uma vida de ter, mas uma vida de ser. Porque, na verdade, Jesus já abençoou com toda sorte de bênçãos nós. Mas nesse sofrimento é só um processo que nós passamos hoje, essa tribulação que nós passamos hoje de amadurecimento em Cristo. Não que o cristão não possa ser rico, não possa ser próspero, não possa ter as coisas. Deus sabe de todas as dificuldades que nós passamos e nos abençoa para não dar fardos maiores do que carregamos. A questão é que às vezes nós queremos mais ter coisas do que ser parecidos com Cristo. Nós queremos mais curtir a vida do que ser parecido com Cristo. E ele fala que o mundo vai ser imperceptível o arrebatamento. Quando o cristão perceber, ele já foi. Quando a igreja derrotada perceber, já foi. Quando a igreja que não está se preparando perceber, já foi. A igreja vencedora, ela será arrebatada com Cristo. E muitos não, de forma nenhuma, vão perceber sobre isso. Infelizmente. Infelizmente. E nessas últimas semanas de Daniel, essa igreja vencedora, que é uma igreja hoje, propícia hoje, para um tempo propício para ser levada, né? Porque está todo mundo dentro de casa, todo mundo tranquilinho. Se os cristãos vencedores for arrebatado hoje, ninguém vai perceber que os cristãos foram levados pelo Senhor. É um momento propício para a igreja vencedora hoje subir. Para a igreja vencedora hoje ser arrebatada com Cristo e que ninguém perceberia, porque está todo mundo dentro de casa. Se chegar essa quarentena ser algo intensivo, eu fico pensando, e se Cristo voltar hoje para buscar a igreja? Se Cristo voltar hoje para levar a igreja nesse momento, você está preparado para realmente levar você? Você está preparado para Cristo te raptar hoje? Você estaria sensível a perceber Cristo falando com você?
como estaria esse sentimento hoje? Porque eu creio que ainda na igreja do corpo de Cristo, realmente, há muitos que dormem ainda. Há muitos que não estão abrindo os olhos para, mesmo sendo um momento de crise, um momento de dificuldade, nós pastores não precisamos fazer um terrorismo espiritual para a igreja, de forma nenhuma. Não estou colocando medo em você. Mas eu estou dizendo assim, você hoje realmente aceitou Cristo, já foi transformada a sua vida, está deixando Ele te usar grandemente, está se colocando à disposição da obra de Deus, está se colocando à disposição de Cristo para Ele te usar da maneira que realmente, com os dons que Ele colocou em você, com aquilo que Ele colocou de melhor em você, realmente você está honrando a marca que Ele colocou em você? Porque assim, ó, ele fala assim: se você entregou a sua vida para Cristo e é dele, você começa a deixar ele usar a vida sua como ele realmente precisa e conforme ele quer. Você não tem o que contrariar ou que titubear ou reclamar. Somente faça. Nem tudo que Cristo pediu para você vai gostar de fazer. Mas você ofereceu o seu corpo para ele usar. Você ofereceu como templo. E ele está transformando esse templo em imagem de Cristo. Às vezes você acha até que a sua bênção pode atrasar, que os planos de Deus estão atrasados para você, que você atrasou Deus trabalhar a sua obra, que você fez algo assim. Não, Deus, realmente você não atrapalhou Deus em nada. Ele fala assim, ó, o Senhor, 2 Pedro 3:9. Mas caríssimos, só esta coisa não ignoreis, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não atrasa a sua promessa, como alguns consideram atrasada. Senão ele tem longanimidade por amor a vós, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham ao arrependimento. Então, se Jesus está, se você acha que você está atrasado, que Jesus, seus planos dele estão atrasados para a sua vida, não está atrasado. Nada se atrasa, ele está no tempo certo. Ele vai usar você no tempo certo. E você hoje, como um vencedor, qual que é o passo seu hoje? Primeiro, carregue a sua cruz e morra. Carregue as suas vontades, morra para elas. Entrega, para de viver elas. E deixa Deus usar o morto. Escuta a voz de Deus te chamando, faça. Nem tudo que ele te pede você vai. Por exemplo, assim, muitas vezes você não vai escutar o que vão pedir para você fazer. Você vai ter que fazer. Por quê? Porque morto não responde. Morto não implica. Morto não sente dor. Morto não sente remorso. Morto não tem sentimentos. Você vai ter que aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a deixar de ser usado pelo Senhor Jesus. Ah, mas eu não sinto vontade. Gere um hábito. Gere vida. Comece a aprender a se disciplinar, discipline-se a orar, discipline-se a ler a Bíblia, discipline-se a cantar. Use a disciplina do Senhor. Melhor ser disciplinado aqui hoje, pela graça, do que ser disciplinado no reino dos céus, por 1000 anos. Ou ser disciplinado durante a grande tribulação, pior ainda, 7 anos, onde vai ser um intensivão para aprender a se aproximar de Cristo. Amém? Você tem oportunidades para se aproximar de Cristo nesses dias. Está de quarentena em casa. Aproveite para falar com Jesus, para escutar a voz dele, ler a Bíblia. Tenha minutos, horas e esses dias com ele. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos continuar. Vou falar sobre continuar sobre Apocalipse 12, o arrebatamento da igreja. E vou falar sobre as duas igrejas. Amém? Sobre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia que tem todas as características para subir. A igreja de Laodiceia que vai ficar no arrebatamento. A igreja derrotada, a igreja vencedora. Amém? Vamos entrar nessa parte amanhã e falar sobre a mulher grávida e o filho varão em seu ventre. Vamos falar sobre isso amanhã. Amém? Amanhã nós teremos o momento dessa live aqui, esse culto online, às 19 horas. Amém? Estaremos todos juntos, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Amém?
Deus abençoe a todos, que você tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor. Continue em casa, tá bom? Para que você possa realmente abençoar também os enfermeiros e médicos que estão trabalhando na sua região, para que também eles não possam ter mais problemas. Vamos seguir as ordens governamentais do governo, do município, do estado do Paraná. Vamos obedecer. Amém? Vamos orar para a gente terminar. Amanhã às 19 horas novamente. Segunda continuamos às 20 horas. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Pai, estamos à sua presença. Louvado seja o seu nome. Que essa palavra seja de vida para cada um dos seus filhos. Que eles não tenham medo do Senhor vir buscar, mas que eles possam se derramar aos seus pés orando e pedindo para ir junto com o Senhor. Clamando que eles tenham fé que realmente eles virão. Porque é pela fé que nós somos filhos de Deus. Pela fé que somos arrebatados, pela fé que vivemos perto de Cristo, pela fé que vamos ceiar com o Senhor na bodas do Cordeiro. O Senhor dê uma ótima noite, um ótimo final de semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida aí, deixa no vídeo que vai estar gravado lá na live, tá bom? E nós vamos respondendo para vocês amanhã, tá ok? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite em nome de Jesus. Um abraço.